Bem-vindo ao Desvendar. Muitos séculos atrás, Alexandre, o Grande, decidiu visitar um filósofo chamado Diógenes, que morava na cidade de Corinto. Na época, muitos filósofos e estadistas estavam ansiosos para visitar o antigo rei grego da Macedônia, mas Diógenes não demonstrava o menor interesse por ele e gostava de relaxar em seu barril, cercado por seus melhores amigos, os cachorros. Talvez sua absoluta indiferença tenha sido a razão pela qual Alexandre estava tão curioso sobre esse filósofo. Quando o procurou em um subúrbio de Corinto, Alexandre encontrou Diógenes deitado ao sol. O rei o cumprimentou e perguntou: "Há algo que você queira de mim?" "Sim", respondeu o filósofo cínico. "Afaste um pouco do meu sol." Alexandre o Grande ficou profundamente impressionado com a arrogância e indiferença de Diógenes, especialmente em relação ao homem de sua estatura, e declarou a seus seguidores logo depois: "Mas, na verdade, se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes." Por ser indiferente ao status e riqueza de Alexandre, Diógenes manteve sua independência e autenticidade. Seu comportamento não mudou nem um pouco na presença do poderoso rei. Ao contrário de muitos outros, ele não desejava sua aprovação, nem temia sua desaprovação. Portanto, embora Alexandre o Grande fosse uma das figuras mais poderosas do mundo naquela época, ele não tinha poder sobre Diógenes. Por quê? Indiferença. Diógenes simplesmente não se importava e, portanto, ninguém poderia afetá-lo. A indiferença costuma ser vista como um traço negativo, algo associado à falta de empatia ou preocupação com os outros. No entanto, como os exemplos deste ensaio irão ilustrar, a indiferença pode ser uma ferramenta poderosa e versátil. Este vídeo desvenda o poder da indiferença, revelando 5 benefícios de ser indiferente. 1. Liberdade e autenticidade. A maioria das pessoas são como as ovelhas. Elas se conformam com o rebanho, se comportam como os outros se comportam e seguem o roteiro que os outros traçaram para elas. Essa abordagem não é inerentemente errada, pois pode fornecer proteção e segurança. Além disso, pode evitar críticas e rejeições das massas. No entanto, aqueles que se desviam desse caminho correm o risco de serem criticados, ridicularizados ou mesmo condenados ao ostracismo. As pessoas geralmente são tudo menos indiferentes às opiniões dos outros e como elas as percebem. Elas temem não pertencer, ser rejeitadas ou cair no esquecimento. Mas como filósofos como Arthur Schopenhauer e os estoicos apontaram, as opiniões dos outros não são tão significativas quanto tendemos a pensar. Se quisermos perseguir nossos sonhos ou exibir uma persona mais congruente com quem somos, precisamos ser indiferentes a certas convenções sociais e às opiniões dos outros. Em seu ensaio Self-Reliance, Ralph Waldo Emerson argumenta que, embora a sociedade frequentemente nos pressione para nos conformarmos, devemos nos esforçar para sermos fiéis a nós mesmos e aos pensadores independentes. Não devemos confiar nas opiniões dos outros, mas ter fé em nós mesmos. Emerson apoia a ideia de indiferença em relação às opiniões dos outros, ao mesmo tempo em que tem confiança em si mesmo. No entanto, ele também adverte contra nos separarmos totalmente do mundo se quisermos viver autenticamente. Emerson escreve: "É fácil viver no mundo conforme a opinião das pessoas. É fácil, na solidão, viver do jeito que se quer. Mas o grande homem é aquele que, no meio da multidão, mantém com perfeita doçura a independência da solidão." Em relação à liberdade e autenticidade, o poder da indiferença está na liberdade que criamos sendo verdadeiros conosco mesmos e não confiando nas opiniões dos outros. Fazer isso nos permite perseguir nossos sonhos e viver com autenticidade, mesmo que isso signifique se desviar das normas sociais. A história de Diógenes no início deste vídeo é um bom exemplo de alguém que desconsidera a opinião dos outros e vive a vida em seus próprios termos. 2. Resiliência emocional. Na antiga cidade grega de Nicópolis,
Um homem certa vez visitou a escola de Epíteto e expressou sua preocupação de que sua vida estivesse em perigo. Ele temia que o imperador o jogasse na prisão ou o banisse de Roma. No entanto, Epíteto argumentou que tais eventos não estão sob nosso controle. A única coisa que nos pertence é a nossa vontade, ou dito de outra forma, a nossa atitude perante estes acontecimentos. Por que isso é importante? De acordo com os estoicos, como nos sentimos sobre nossas circunstâncias depende de nossa atitude. A qualidade de nossos pensamentos determina como lidamos com a adversidade. Suponha que acreditemos que ser preso ou banido é terrível. Nesse caso, ficaremos horrorizados quando isso acontecer e, como consequência, entraremos em colapso emocional. Mas suponha que acreditemos que tais eventos são simplesmente o funcionamento do universo, sobre o qual não temos controle e não são nem bons nem maus em si mesmos. Nesse caso, seremos emocionalmente resilientes e capazes de lidar com eles quando eles ocorrerem. Os estoicos acreditam que, independente de nossas dificuldades, temos a escolha da atitude. Devemos abordar todas as coisas que não estão sob nosso controle com uma postura indiferente. Epíteto falou de desprezo pelas coisas que não estão sob nosso controle, em contraste com aquelas que estão sob nosso controle, como nossas opiniões, buscas e outras ações originadas de nossa capacidade de escolha. O poder da indiferença no sentido estoico é o poder de distinguir entre as coisas que estão sob nosso controle e aquelas que não estão e se importar menos com as últimas. Isso permite que nossas mentes fiquem tranquilas em todas as circunstâncias, como Epíteto chamou, em um estado conforme à natureza. Ao sermos indiferentes às coisas que não estão sob nosso controle, retiramos o combustível que nos deixa emocionalmente perturbados. Então, se você for jogado na prisão, é o que é. O que depende de você é como você gasta seu tempo lá. Da mesma forma, pode-se esperar um parceiro romântico traindo você, pois é bastante comum que os seres humanos coloquem seus desejos acima de sua integridade. Algumas pessoas não têm integridade alguma, você não pode forçá-las a agir de outra forma. De uma perspectiva estoica, o que depende de você é focar no seu bem-estar e no bem-estar dos outros, aliás, em parte se distanciando de alguém que não se alinha com seus valores. Vale a pena notar que ser indiferente a algo não implica automaticamente que seja ruim. Algumas coisas nos beneficiam, como comida saudável e dinheiro para cobrir nossas despesas, enquanto outras são prejudiciais, como doenças e certas atividades ilegais. Em relação às coisas externas, a arte estoica da indiferença consiste em buscar o que é benéfico e evitar o que é prejudicial em qualquer situação, sem deixar que nossa equanimidade dependa desses fatores externos. 3. Melhor desempenho. Há muito tempo, na China, uma jovem participou de uma competição de arco e flecha. Como ela estava nervosa, suas mãos tremiam visivelmente. Mesmo assim, ela estava determinada a vencer o torneio, pois o prêmio em dinheiro poderia ajudar sua família a sobreviver. Infelizmente, ela teve um desempenho terrível. Devastada com a derrota, ela disse a si mesma: "Na prática, raramente erro o alvo, mas em uma competição, eu não faço nada além de errar." Quando a jovem participou de um torneio, seu nervosismo a impediu de vencer, embora ela pudesse ter vencido apenas com base em suas habilidades. Ela estava apegada ao resultado do concurso por causa do prêmio em dinheiro, que ajudaria sua família a sobreviver. Esse apego obscureceu seu desempenho. A arqueira nervosa nos mostra como nosso apego a resultados específicos pode levar ao sofrimento emocional e à dúvida. Sentimos a necessidade, às vezes desesperada, de alcançar um determinado resultado, o que por si só evoca ansiedade. Podemos pensar: e se eu não ganhar e não receber o prêmio em dinheiro? O que vai acontecer com minha família? Eu tenho que vencer, não posso me dar ao luxo de perder.
tais pensamentos eventualmente criam uma tremenda pressão sobre a qual nossas performances entram em colapso. Em vez de atuar bem o que acontece no presente e no próprio ato, tentamos medrosos atuar bem, que é mais direcionado para o futuro em que nossas ações acontecem. Infelizmente, em muitos casos, quanto mais tentamos, pior fica. Em contraste, é menos provável que nos apeguemos emocionalmente a resultados específicos quando abordamos as situações com uma mentalidade indiferente. Em vez disso, nos concentramos no processo e no esforço que colocamos, e não no resultado em si. Ao sermos indiferentes aos resultados, podemos cultivar um sentimento de desapego dos eventos externos. Então há menos ansiedade que nos impede, o que nos permite estar mais presentes no momento e aproveitar o processo de agir em vez de nos fixarmos sobre o resultado. Ao fazer isso, podemos experimentar mais paz interior, reduzir nosso risco de sofrimento emocional e, finalmente, ter um melhor desempenho em várias situações. 4. Contentamento acessível. Um vídeo já postado aqui no canal sobre minimalismo desvendou como um sábio taoísta chamado Xu Yu sentou-se à beira do rio e se recusou a aceitar o trono do reino. Ele argumentou que não precisava de tudo sob o céu, pois isso não lhe permitiria viver uma vida simples e tranquila. A indiferença de Xu Yu em relação a uma oportunidade de poder com a qual a maioria das pessoas só poderia sonhar e muitas vezes perseguir, estava enraizada em seu desejo por uma vida de prazeres simples e contentamento. Como um sábio taoísta, ele acreditava que a busca por poder e riqueza só serviria para complicar sua vida e perturbar sua paz interior. Em essência, Xu Yu valorizava o contentamento acessível por meio do desfrute de prazeres simples, em detrimento da abundância material e do status. Essa perspectiva não é exclusiva do taoísmo. O antigo filósofo grego Epicuro tinha uma opinião semelhante. Epicuro acreditava em focar nos prazeres simples, naturais e necessários, em vez dos vãos e excessivos. Se quer fazer um homem feliz, não aumente suas riquezas, mas diminua os seus desejos, declarou Epicuro. Em outras palavras, cultivando a indiferença com todo o brilho e glamour que o mundo tem a oferecer, estamos em melhor situação do que tentando satisfazer nossos muitos desejos, muitas vezes insaciáveis. Ambas abordagens, em última análise, compartilham o mesmo objetivo: contentamento ou um estado de tranquilidade, também chamado de ataraxia, que experimentamos quando nossos desejos são satisfeitos. Portanto, quanto menos desejos tivermos, mais fácil será ser satisfeito. Se experimentamos um poço sem fundo de desejo, no entanto, a satisfação torna-se quase impossível. Então, qual é a opção mais acessível e sustentável? A indiferença aos prazeres vãos, como riqueza e poderes extremos, nos dá a oportunidade de nos contentarmos com menos e apreciar os prazeres simples da vida. 5. Decisões racionais e objetivas. Quando somos indiferentes aos nossos estados emocionais e preconceitos, podemos analisar melhor as situações e tomar decisões com base em fatos e lógica, em vez de sermos influenciados por nossos sentimentos ou noções preconcebidas. Nossos preconceitos e estados emocionais podem nos impedir de tomar decisões racionais e objetivas, obscurecendo o nosso julgamento e nos levando a tomar decisões com base em nossos desejos ou emoções, e não no que é melhor para a situação. Por exemplo, se estivermos emocionalmente ligados a um determinado resultado, podemos tomar decisões que não são do nosso interesse. Alternativamente, se formos tendenciosos em relação a um grupo ou ideia específica, podemos não considerar todas as opções disponíveis, levando-nos a tomar decisões irracionais. Quando abordamos uma situação com a mentalidade indiferente,
é mais provável que consideremos todas as informações disponíveis e tomemos uma decisão com base apenas em fatos e lógica, pois não somos influenciados por nossas emoções e preconceitos. Sendo indiferentes, evitamos que sejamos mal orientados em nossas decisões. Por exemplo, imagine que você é um gerente decidindo qual funcionário promover. Suponha que você seja tendencioso em relação a um determinado funcionário por causa de suas características. Nesse caso, é mais provável que você os encoraje em detrimento de outro funcionário mais qualificado para o trabalho. No entanto, se você abordar a decisão diferentemente ao viés, preferência pessoal ou talvez social, é mais provável que considere as qualificações de cada funcionário objetivamente e decida com base em seus méritos. A indiferença é um conceito paradoxal. Parece vazia, mas detém grande poder. É uma força sutil, mas poderosa, que nos permite abrir mão do que não importa, para que as coisas que importam brilhem. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o próximo vídeo.